Boa noite a todos. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 8, versos 26 até o verso de número 39. Lucas 8, versos 26 a 39. Hoje nós pretendemos, dentre outras coisas, aprender à luz da Palavra de Deus que um crente verdadeiro não precisa de nenhuma chamada extraordinária para anunciar o que Deus fez em sua vida. O que um crente verdadeiro precisa é apenas estar disposto a testemunhar as transformações verdadeiras que Deus fez nele e que se expressam em sua vida. A sua pregação, na verdade, é uma explicação que envolve anunciar quem mudou a sua vida, como essa mudança ocorreu e quais foram elas. Lucas 8, 26 a 39 nos diz o seguinte: Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Deus amado, nós lemos uma porção da sua palavra que fala sobre uma grande transformação na vida de um homem, sobre a transformação que ele não esperava, uma transformação que ninguém esperava, mas uma transformação que foi fruto da sua ação na vida dele. Deus querido, nós te pedimos em nome de Jesus que, da mesma maneira que aquele homem se quedou assentado aos pés de Jesus para aprender,
neste momento nós tenhamos a mesma atitude, de nos aquietarmos, de aquietarmos o nosso coração para aprendermos que a Tua Palavra venha nos ensinar. Fala conosco, Senhor. Fala ao Teu povo, aos Teus filhos, ao Teu rebanho. Fala conosco, fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te suplicamos isso. Amém, Senhor. Queridos, entre uma cuia de chimarrão, 2 dedos de prosa, alguns dias eu conversava com um irmão nosso e comentamos sobre alguns pregadores que, sem qualquer conhecimento teológico, resumem a sua mensagem a terem ido e voltado do inferno. Há quem já tenha ido do inferno até 7 vezes. E brincando, eu quero questionar 3 coisas. Em primeiro lugar, por que esses turistas do inferno não levam o seu celular e fazem uma selfie ou uma live direto das profundezas? Segunda coisa, vai gostar de passear assim no inferno? Lá no inferno. Nem os demônios gostam de lá. O verso 31 diz que os demônios rogaram ao Senhor Jesus que não os mandasse sair daquele endemoniado para o abismo. E a palavra abismo aqui, abisson, significa uma cova de profundidade imensurável. O conceito é derivado da ideia de que havia uma fenda nas partes mais profundas da terra, onde os mortos e especialmente os demônios eram obrigados a habitar. E são os próprios demônios que admitem a existência desse lugar extremamente desagradável. E a terceira coisa é, se Deus manda esses indivíduos para o inferno e depois traz de volta, que Deus é esse afinal de que eles estão falando? Certamente não é aquele em quem não pode existir nem variação, nem sombra de mudança. Se Deus mandou, Ele iria mandar que ficasse por lá. Por fim, uma indagação. É preciso mesmo ir no inferno tantas vezes para poder anunciar a amplitude da graça transformadora do Senhor Jesus? Não é suficiente experimentar a sua graça e as transformações que ela traz naquilo que as pessoas podem ver no dia a dia, na vida de um genuíno cristão? Não basta fazer, por exemplo, o que o Senhor manda àquela mulher surpreendida em adultério: vai e não peques mais. Ou então Paulo diz aos crentes de Éfeso: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não basta apenas uma mudança de vida e testemunho disso. Isso vale para a mulher surpreendida em adultério, isso vale para o ladrão, vale para o viciado, vale para o mentiroso, vale para o faccioso, vale para o sonegador, vale para todos nós. O que a Escritura está nos ensinando é que aquele que vivia na prática do pecado, ao conhecer o Senhor Jesus, não vive mais na prática do pecado. João, por exemplo, diz na sua primeira carta, no capítulo 5, que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O escritor da carta aos Hebreus confirma essa verdade com uma sonora advertência, dizendo: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que resta é certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Pergunto a vocês, queridos, qual a necessidade de contar uma história mentirosa que apela para a credulidade de gente emocionalmente sugestionada, que não vai sequer conferir a luz das Escrituras se as coisas ditas são daquele jeito mesmo? Se você pegar relatos de pessoas que foram ao inferno, ou que dizem que foram ao inferno, vão perceber que são infernos diferentes, cada um pinta o inferno segundo as cores da sua imaginação. Geralmente os que procedem assim não têm nada em suas vidas que pode ser efetivamente verificado. E se estão falando essas coisas, se propagam essas suas histórias mentirosas,
então podem sim corretamente serem chamados de obreiros de Satanás. Aquele que é mentiroso desde o princípio, aquele que faz tudo para tentar enganar os eleitos de Deus, se isto fosse possível. Mas deixemos de lado esses obreiros da iniquidade, esses propagadores de lorotas, porque eles não merecem que nos ocupemos com eles mais do que já fizemos até agora. Vamos ficar com aquilo que de fato edifica a igreja do Senhor Jesus, o seu bendito Evangelho. E vamos ver as transformações que este Evangelho faz na vida de um verdadeiro convertido. E vamos trabalhar com a vida deste homem, possesso de uma multidão de demônios que teve sua vida transformada. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui neste texto a história de um morto num lugar de mortos. Nós vemos aqui um homem que tinha o cemitério como o lugar mais suportável do mundo. O texto nos diz no verso 27, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Lucas começa esta sessão apresentando-nos este personagem que, acredito, nenhum de nós gostaria de encontrar no fim de tarde daquelas empoeiradas estradas da Decápolis na fronteira com a Galileia. E aparentemente o caminho que conduzia do mar até a cidade passava pelas proximidades de um sepulcro. Eu quero que você imagine um lugar que era bem diferente, mas bem diferente mesmo daquilo que aqui em Paragominas nós chamamos de necrópole. Recentemente eu estive lá e parei para observar os túmulos. A maioria tem o formato de uma cama, tem umas bonitas. Outras têm o formato de um quarto. Algumas têm o formato de uma casinha confortável. Obviamente que tem muitos que não têm esses cuidados. Mas o fato é que os sepulcros que ali existem estão longe, mas longe mesmo, de representarem um lugar lúgubre e assustador. Agora, esqueça a nossa necrópole. Imagine um terreno árido e inóspito, cheio de rochas e buracos. E quem sabe aqui e ali uma árvore retorquida e ressequida. Muitos sepulcros naquela época não passavam de um buraco escavado na encosta de pequenos montes, no lugar menos acessível da região, num lugar impossível de cultivar qualquer coisa, ou então de cuidar de animais. E o texto nos diz que assim que o Senhor Jesus desembarcou, assim que ele desceu do barco, saiu dos sepulcros, de repente, vindo ao seu encontro, numa atitude de afronta e oposição, é o que o texto nos diz no original, um homem de aspecto animalesco, um escravo do diabo, porque a direção da sua vida estava totalmente sob o controle de demônios. Ele estava completamente cheio de muitos demônios, é o que o texto diz. Imagine esse homem sem roupas, imundo, provavelmente cheio de feridas, cabelo e barba totalmente desgrenhados, um homem que não se vestia, que preferia andar nu como um animal, se aproximando, um homem que não morava em casa alguma, um homem para quem nenhum lugar humano, nenhuma habitação humana era agradável ou conveniente. Era um homem que estava tão morto espiritualmente, tão dominado pelos servos de Satanás, que havia perdido a sua identidade de ser humano. E por isso o único lugar em que ele ainda conseguia ficar minimamente à vontade era entre os mortos. Ali ele podia viver o seu infortúnio sem voz, sem cuidados, sem a perturbação de outros seres humanos. Esta é a melhor descrição que eu consigo fazer para vocês do quadro que Lucas tenta nos mostrar. E ao ver este quadro, ao encontrar essa criatura perdida e destruída pelo mal, o Senhor Jesus, como sumo sacerdote perfeito, ele sente em seu coração a dor daquele homem e se compadece dele e determina a sua liberdade imediata.
Aquele que pouco tempo antes havia mostrado o seu poder sobre a criação física. Lucas 8, verso 23 em diante, diz que enquanto navegavam, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo o barquinho perigo de sossobrar. E os discípulos chegam-se a Jesus, despertam a Jesus dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Este que tinha poder sobre os elementos, agora mostra que possui o mesmo poder sobre a criação espiritual, e logo, de uma vez, sobre muitos demônios que a si mesmo chamavam-se de legião, uma multidão. E os demônios ficaram tão perturbados quanto aquele homem que eles dominaram durante tanto tempo. Eles não sabiam para onde ir. Eles não sabiam o que fazer. Então eles precisavam da autorização de Jesus para tomarem uma vara de porcos que pastava nas redondezas. Observe que até os demônios se submetem à vontade do Senhor Jesus, tremendo diante dele e parando de fazer o que é mal. Que triste, mas que triste figura a deste endemoniado, mas só até a chegada de Jesus. Logo depois, nós o vemos assentado, vestido, ouvindo atentamente o que Jesus tinha a dizer para os seus discípulos. Diante do acontecido, os cuidadores de porcos foram contar aos seus donos aquelas coisas, e eles não gostaram nada de perder os seus porcos. Mesmo vendo a extraordinária transformação que havia acontecido na vida daquele homem, eles não se alegraram. Eles não gostaram do que havia acontecido com aqueles povos. Para aqueles que não têm relacionamento com o Senhor Jesus, não importa a mudança que ocorre na vida de um perdido pecador. O que importa é que eles não sejam perturbados em sua cômoda vida. É por isso que não há alegria no coração desses homens pelo livramento e pela salvação daquele endemoniado. Na verdade, o que há em seu coração é medo. É temor de ter maiores prejuízos, e por isso eles preferem que Jesus vá embora, dizendo uma coisa muito séria, mas de uma maneira mais suave. É possível que hoje ainda haja muitos que preferem os seus interesses pessoais e as suas próprias porcarias a viver na presença do Senhor Jesus. Um homem morto num lugar de mortos. Esse é o primeiro quadro que nós vislumbramos aqui. O segundo é uma multidão de mortos cujo pecado faz com que eles prefiram os porcos ao invés de darem glórias a Deus. Versos 34 até o verso 37 diz que os porqueiros, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciar na cidade e foram anunciando pelos campos. E então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. E de fato, ou seja, de verdade, acharam o homem do qual saíram os demônios, agora vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados, não de alegria, não de júbilo, mas de terror. E algumas pessoas que presenciaram os fatos também contaram isso como fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunvizinhança, não apenas os donos dos porcos, todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou que Jesus se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus tomou o barco e voltou então para a Galileia. Como você agiria se você chegasse no seu trabalho e descobrisse que a sua empresa estava fechada, falida, porque um pastor esteve lá, anunciou o Evangelho, e um dos funcionários, um dos contadores, resolveu contar tudo o que havia de errado na empresa para a fiscalização? Acredito que você ficaria feliz e aliviado por não ter mais que se preocupar com sustos, com visitas de fiscais? Será que você ficaria mesmo feliz?
Talvez jamais tenha havido um quadro tão aterrorizante como aquele. Uma vara de porcos enlouquecidos por causa de milhares de demônios, gritando, fazendo um barulho ensurdecedor. Quando os homens viram aquilo, ficaram possuídos de grande temor. Imagine que talvez aqueles porqueiros tivessem cachorros a ajudá-los. E aqui eu não consigo imaginar, não consigo definir se os cachorros estavam latindo raivosos ou granindo de terror. Mas imagine um quadro, tente imaginar. Provavelmente a atenção daqueles homens foi muito mais para o resultado mais visível da atuação de Jesus. Entre observar um homem assentado e uma vara de porcos enlouquecidos, obviamente que os porcos chamariam muito mais a sua atenção. Queridos, eu não tenho dúvida de que quando o Senhor Jesus age e coisas inesperadas, extraordinárias, maravilhosas e abençoadoras acontecem, o inimigo vai sempre tentar desviar a sua atenção para coisas menos importantes. Ele sempre vai dizer, de fato, Jesus salvou o homem possesso, mas se tem uma coisa que eu aprendi é que quando alguém quer falar mal de alguém, diz que fulano é bonzinho, mas, e aí desvia um rosário de coisas ruins. Jesus de fato salvou o endemoniado, mas os porcos enlouqueceram, mas os porcos foram lançados no abismo, mas agora nós perdemos o emprego, mas agora nós tivemos um grande prejuízo. O endemoniado foi liberto, mas os porcos se precipitaram no abismo. O endemoniado estava lúcido aos pés de Jesus, mas os porcos enlouqueceram. O endemoniado estava vestido, mas os bolsos dos proprietários dos porcos agora estavam vazios. Aqueles homens prefeririam que o homem continuasse como um morto-vivo nos sepulcros, porque eles estavam igualmente mortos. E não queriam também eles se assentarem aos pés de Jesus para que tivessem vida. Eles achavam, a semelhança dos demônios, que Jesus tinha ido até ali para perturbá-los. E eles não conseguiam ver que o diabo viera para matar, para destruir. Eles não entendiam que Jesus estava ali para que eles tivessem vida e vida em abundância. Embora vivessem na cidade, embora convivessem com as suas famílias, tivessem os seus empregos e os confortos normais disponíveis na sua época e na sua região, na verdade é que todos eram uma multidão de mortos em seus delitos e pecados. Eles ainda não passaram os seus dias nos sepulcros, eram semelhantes àqueles que Jesus diz quando o homem chega, mestre, vou seguir-te, ele diz, vem comigo. E o outro diz, não Senhor, espera que primeiro eu vou sepultar os meus pais. E Jesus diz, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Lucas diz que o povo, a multidão, veio para ver o que havia acontecido. E depois Lucas insiste e acrescenta e aumenta essa multidão, dizendo que todo o povo da região, temeroso de novos eventos que lhes trouxessem novos prejuízos, insistiu para que aquele judeu deixasse a sua terra. Este endemoniado retrata o pior estado que um pecador pode chegar. Vivendo sob a influência direta de Satanás. Nós vemos aqui a coroa da criação de Deus dominada, sujeitada, humilhada, colocada abaixo do nível dos animais. Mas aqueles geracenos, os demais, comendo e bebendo e festejando, não eram muito diferentes em essência daquele que ele estava. Também eles estavam dominados. Também eles estavam sujeitos pelos seus pecados nos quais andavam. Eles não se davam conta de que serviam ao diabo e que estavam num caminho que acabaria no mesmo lugar onde aquele homem vivia, no sepulcro. Pergunte para você mesmo. Pense nesse instante em um amigo seu, a quem você ama, em um familiar seu, a quem você ama, e responda a seguinte pergunta: você gostaria que ele ou ela se convertesse
e se arrependesse de seus pecados, e que mudasse as suas ações pecaminosas e se aquietasse aos pés de Jesus, se isto significasse para você perder toda a sua fonte de renda agora mesmo, qual seria a sua reação? Há um terceiro quadro que nós precisamos observar neste texto. Nós temos aqui uma decisão inesperada. Quando aquele homem diz: Jesus, eu quero seguir-te, Jesus diz: não, eu não quero que você me siga, eu quero que você volte. Vai e conta aos teus o que Deus lhe tem feito. Nós não sabemos quanto tempo aquele homem teve para ouvir o que Jesus tinha a lhe ensinar. Talvez 1 hora, 2, quem sabe. Mas a transformação que ocorreu na sua vida foi real, foi plena e foi instantânea. Ele nasceu de novo. Ele renasceu pela vontade de Deus. Ele não rejeitou a graça que lhe era dada. Porém, os gerasenos, à semelhança de muitos judeus, rejeitaram ao Senhor Jesus. E a semelhança dos judeus e dos gerasenos, muitos hoje continuam rejeitando ao Senhor Jesus, continuam pedindo que Ele passe de largo, continuam dizendo: Jesus, não nos incomode, não nos retire da nossa cômoda caminhada rumo ao sepulcro. Mas aquele endemoniado, aquele que estava morto, reviveu. Ele foi ao encontro de Jesus e reviveu. Ele recebeu uma nova vida e um novo propósito em sua vida. Não era mais um escravo de Satanás. E agora ele tinha em seu coração um único desejo. Tudo que ele queria era seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. E ele não media as dificuldades, e havia muitas. Um geraseno seguindo a Jesus, um rabino judeu na Judéia do século I, pode parar tudo. Impossível, inadmissível, escandaloso. Se os seguidores galileus de Jesus já eram desprezados, até que os frutos desta convivência com Jesus fossem mostrados mais amplamente, como registrados 4, agora você imagine um gentio estrangeiro, um gentio gadareno de uma região que era conhecida por ser criatório de porcos, que era um animal tão mal visto que os judeus costumavam, ao invés de falar o nome porco, falavam a abominação. Imagine então um gadareno servindo a Jesus. Mas aquele homem não media as consequências da sua decisão. Um judeu não quis contrariar o seu pai e queria esperar que ele morresse. Um geraseno transformado estava disposto a contrariar duas culturas irreconciliáveis, a sua e a dos judeus, porque tudo o que ele queria era seguir a Jesus. Nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem qualquer outra coisa. Para ele, Jesus era a sua total e absoluta prioridade. Embora ele não tivesse ouvido o que Mateus registra, isso já era realidade na vida deles. Mateus diz assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Os apóstolos também haviam deixado tudo para seguir Jesus. E quando Pedro perguntou: Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que será pois de nós? Jesus responde, lhes prometendo perseguição, ódio do mundo, e em todas as nações do mundo, muitos deles encontrariam até mesmo a morte, mas também Jesus prometeu vitória sobre o mundo e satisfação de todas as suas necessidades. Provavelmente aquele homem seria uma grande prova do poder de Deus, o poder de Jesus como Messias enviado por Deus. Imagine só, gente, Jesus fazendo campanhas evangelísticas e esse homem dando o seu testemunho. Seria um sucesso retumbante. Facebook, milhares, milhões de visualizações no YouTube, Instagram e etc. Mas Jesus já havia escolhido os que ele queria enviar. Lucas já havia registrado isso 2 capítulos antes, Lucas 6,13.
E nós, talvez, tentando corrigir um pouquinho ao Senhor Jesus, talvez diríamos: meu Deus, que oportunidade Jesus perdeu para substituir Judas Iscariotes. Por que Jesus não trocou aquele homem por Judas Iscariotes? Era o discípulo perfeito. Não nos enganemos, até mesmo no meio do Clube Santo pode existir um homem mau, mas que foi designado justamente para o dia da calamidade. O próprio Senhor Jesus disse que o inimigo sempre, mas sempre semeia o joio no meio da plantação do trigo. Mas isso não é importante agora. O que é importante aqui é que aquele Geraseno sentiu-se impelido a seguir ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus lhe deu uma missão que qualquer um aqui, nós não podemos cumprir a missão dada aos apóstolos, foi dada para eles. Mas deu àquele homem uma missão que qualquer um de nós aqui pode cumprir: ser um missionário e anunciar as boas novas sem sair da sua própria casa. Basta ir e anunciar o que Deus tem feito por ti. Eu quero concluir afirmando que todo cristão verdadeiro é capaz de viver anunciando as transformações que Jesus fez e faz em sua vida. Vamos voltar ao endemoniado agora. Vamos aplicar alguns fatos do texto à nossa realidade presente. Talvez você que conheça um pouquinho de interpretação bíblica diga: cuidado com a alegoria. Não é alegoria, é a aplicação do texto. É pegar a verdade teológica, ou a verdade para todas as épocas, e aplicá-la à nossa realidade, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Aquele endemoniado nunca teria sido liberto se Jesus não fosse aquele lugar. E eu creio que Jesus nunca fez nada por acaso. E eu creio que Jesus foi àquele lugar unicamente para libertar aquele homem endemoniado. A Bíblia, falando do propósito do ministério do Senhor Jesus em Atos 10:38, diz que Jesus foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder, e esse Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aquele endemoniado nunca teria sido liberto se tivesse continuado em seu lugar preferido, os sepulcros, e fazendo as mesmas obras infrutíferas das trevas que ele fazia, despedaçando tudo que usasse para contê-lo, rasgando as suas roupas e buscando esconder-se entre os mortos, escondendo-se de tudo e de todos. Mas também aquele homem que já não era mais um endemoniado, aquele homem jamais teria o que contar aos seus se não tivesse passado por aquela experiência transformadora com o Senhor Jesus. Eu creio que nenhum de nós aqui vivia nos sepulcros, mas eu posso afirmar com toda a certeza das Escrituras que você andava morto, ou talvez ande morto em delitos e pecados. Eu não posso afirmar que você foi liberto de uma multidão de demônios, mas com certeza, se você se tornou um cristão, então certamente você já nasceu de novo. E a pergunta que surge é: como saber se eu já nasci de novo? Como saber se alguém já nasceu de novo? E a resposta está nas Escrituras. Por exemplo, Mateus 7,18 vai dizer que a maneira de você saber se alguém de fato nasceu de novo é observando os seus frutos, observando aquilo que ele produz. E observe que os frutos de um novo nascimento não devem ser confundidos com práticas religiosas, porque práticas religiosas podem ser feitas com motivação mesquinha e ímpia. Jesus adverte sobre isso em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que frutos são esses, queridos? Simples. O ladrão deixa de roubar. O mentiroso abandona a prática da mentira e passa a falar a verdade. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O medroso se torna ousado, corajoso. Pedro, por exemplo, que havia negado ao Senhor Jesus,
ao ser preso após a ressurreição de Jesus, e ao serem obrigados a não falar em nome de Jesus sob pena de sofrerem açoites, ele diz: antes importa obedecer a Deus que aos homens. O feiticeiro que gosta de fazer as coisas escondidas expõe a sua vergonha publicamente e abandona as suas feitiçarias. Atos 19 diz que muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, 50.000 dias de serviço. O caluniador passa a bem dizer, o blasfemo e assassino deixa de matar e de blasfemar. Como saber se alguém teve um encontro com Jesus? Como saber se alguém saiu do seu depósito de mortos e foi liberto de seus demônios e ações demoníacas? Simples. Veja como ele está agora. Veja se está assentado aos pés de Jesus. Veja se está em comunhão com os discípulos de Jesus. Veja se está se portando de maneira ordeira e santa. Veja o que sai dos seus lábios. Veja para onde os seus olhos se dirigem. Veja para onde os seus pés os conduzem. Ouça se fala do amor de Cristo ou contra o corpo de Cristo. Porque se não há mudança na prática exterior, então não houve nenhuma mudança na prática interior. Nunca houve mudança de coração, nunca houve uma transformação. E a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, apenas demonstra o que nós temos no coração. Lucas 6 diz que o homem é bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Talvez você se esconda em sua timidez ou vergonha, dizendo que nunca teve uma hora inteira aos pés de Jesus para aprender. Eu pergunto, isso é sério? Vamos tratar aqui de dois problemas. Primeiro, a Bíblia diz que os tímidos não serão vitoriosos. Os tímidos não terão acesso ao reino dos céus. Apocalipse 21 diz que, quanto porém aos tímidos, em uma tradução, covardes em outras, mas a melhor tradução seria quanto àqueles que possuem pequeníssima fé, incrédulos e abomináveis e assassinos, impuros e feiticeiros e vários outros, todos eles serão lançados no inferno. Porque o reino dos céus é para aqueles que fazem parte do pequenino rebanho de Cristo. O reino dos céus é para aqueles que não têm medo. Jesus diz em Lucas 12:32: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Aqueles que pelo Espírito de Cristo, em toda e qualquer situação, anunciam que Cristo é o Senhor. Eu gostaria de me deter aqui em 2 versos da palavra de Deus em Lucas 12:8, para que você entenda essa verdade. Em Lucas 12:8, Jesus diz assim: digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A palavra confessar aqui, queridos, é homologuel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. E homologar significa anunciar positiva e ativamente. Significa abrir os lábios para dizer: eu sou um seguidor de Jesus Cristo e Cristo transformou a minha vida. Antes eu fazia isso e hoje eu já não faço mais. Isso é homologuel, isso é confessar a Cristo. Mas os tímidos não fazem isso. Os tímidos não confessam o senhorio de Cristo e por isso são rejeitados pelo Senhor Jesus diante de Deus. O verso 9, logo na sequência, diz: mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a palavra aqui, para negar, não significa aquilo que às vezes nós imaginamos. Você é discípulo de Cristo? Não sou. Não é isso que ela significa. Ela significa rejeitar de maneira definitiva, sem tomar um posicionamento firme. É não homologar, é não anunciar, é simplesmente calar-se. Observe que o contraste é: ou você fala, ou você cala. Não é você fala a favor e fala contra, é você fala ou você cala. Ou você homologa, ou então você exclui. Esse é o primeiro problema. Se você não anuncia aquilo que Deus fez por ti, você não está homologando, você está rejeitando e deixando de se posicionar. Mas o segundo problema
é que você precisa responder para você mesmo: que proveito você tem tirado de todo esse tempo de vida na igreja? Se um geraseno, que não era judeu, que não conhecia a lei, com 1 ou 2 horas aos pés do Senhor Jesus, estava capacitado para anunciar as coisas que Jesus lhe havia feito, como é possível que cristãos professos não tenham ainda suficiente conhecimento do Salvador para anunciar o que Deus tem feito em sua vida? Qual é o resultado do fato de que o crente é a habitação do Paráclito, do Espírito Santo em sua vida? Aquilo que o Senhor Jesus fez não pode ser contado, não significa nada para você, a menos que o que o Senhor Jesus disse não seja verdadeiro, a menos que o Espírito Santo não tenha sido enviado, a menos que ele não preste para ajudar você a dar o seu testemunho. Eu tenho certeza de uma coisa: Jesus é verdadeiro, o Espírito veio, e o Espírito não é incompetente. Mas talvez você ainda insista: eu não sou capaz de falar nada sobre Jesus. Presta atenção numa coisa: eu não estou dizendo que você deve usar fórmulas teológicas, obedecer a regras hermenêuticas e homiléticas para falar de Jesus. Eu estou dizendo simplesmente que você pode e deve falar o que Jesus tem feito na sua vida. Se tem um acidente de carro, você sabe contar em detalhes. Se é um capítulo de uma novela, você sabe contar em detalhes. Se é um filme que você assistiu, você vive dando spoiler, e você não sabe falar o que Jesus fez na sua vida? Como assim? Como assim? Como é que você não é capaz de mostrar as transformações que houve em sua vida por causa de Jesus, querido? A menos que não tenha havido transformação alguma. A menos que seus familiares, seus amigos e conhecidos não consigam perceber nenhuma transformação. Aí você não tem o que falar disso. A menos que as suas práticas sejam as mesmas. A menos que o seu coração seja tão duro e maligno como era antes de você achar as portas da igreja abertas. A menos que o ladrão continue roubando, que o blasfemador continue blasfemando, que o mentiroso continue mentindo, que o assassino continue matando. A menos que o impuro continue em suas vidas, aí realmente não tem o que falar a respeito do que Jesus fez na sua vida. Eu quero dizer uma coisa importantíssima para você: igreja não resolve isso. Estar na igreja não resolve isso. Jesus chama de filhos do diabo as pessoas mais igrejeiras do seu tempo. Eu queria que você parasse agora e pensasse: o que Deus tem feito mesmo em sua vida? Que transformações Ele efetuou na sua vida? Que pecados Ele ajudou você a abandonar? Que boas obras você já tem praticado entre aquelas que Ele preparou para que você andasse nelas? E se for preciso mudar? Se você entender que é necessário mesmo experimentar essas mudanças, então que seja agora, que seja já. Não precisa deixar para amanhã ou para depois de amanhã. Você nem sabe se terá uma amanhã para mudar. Se for preciso abandonar pecados para que os seus vejam as mudanças que Deus fez na sua vida, então abandone agora. Se for preciso conversão de caminhos, então converta-se agora ao Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. Mas o desafio para você é: faça-o agora, antes que seja tarde demais.